Pedro, duas coisas. O Jason Lisboa disse que o Juventude teve treino hoje às 10 da manhã. Então não sei se os caras foram dormir às 6. Só que os caras do Juventude não viajaram, né? Mas é que... E o Grêmio treina às 5, se não me engano. Quando a gente fala com os jogadores é que é uma carga tão grande de adrenalina. O jogo foi às 10, né? Por cima, né? Que mesmo que tu queira deitar 1 da manhã, tu não dorme. Tu fica olhando pro teto, tu não dorme. Enfim, então atrapalhada essa noite. E talvez às 10 não seja pra todo mundo, Jason. Aí tu pode me informar se é pra todo mundo. Não, é só pra fazer aquela revisão. Aí libera o cara pra fazia setor assim, dia seguinte, banho de imersão e massagens. Não precisava nem ser verdade. Eu já largava E uma outra coisa que soma a nossa discussão no primeiro bloco, que eu acho que o Maurício vai entrar junto, é que o Juventude, eu falava com o Zé ali fora, o Juventude fez o que tinha que ser feito pelo Grêmio. Mas o Juventude teve um dia a mais. Não, o jogo foi de noite. O Grêmio jogou de tarde e jogou de noite. Tá, mas sim, em relação a quarta e sábado do Grenal, que é essa lógica de Grenal. Sim, mas o Grêmio joga o Grenal na quarta, viaja, tem a noite, como tu falou, insone, e joga sábado. Sim, mas o Juventude jogou sábado contra o Caxias, em Caxias, não viajou. E também ficou lá. Descansou. E aí tu tem um dia a mais na tua recuperação. Te permite tu usar e colocar os dois seguidos. E repetir os jogadores. Porque tu tem 24 horas a mais, tu não tem uma viagem. Mas ele optou por mais que seja curta. Essa conversa da fisiologia tem 300 correntes. O inferno é que eu perdi o jogo. Vocês estão tentando dar desculpa. Tomei 2-0, meu goleiro pulou com a mão esquerda, levou um alface na mão, a bola entrou. Não só o jogo, César. Eu acho que o mais grave não é o jogo. O que eu me refiro é da tabela. O Grêmio tinha uma campanha de quase, não tinha 100%, mas não tinha levado gol, e o Grêmio era líder, o Grêmio jogava pelo empate no Grenal, dentro da ideia de ter vantagem. O César chegava aqui e dizia que o Quinteiros era melhor que o Guardiola. Quem tu diz hoje? Que ele continua sendo, só que agora um pouco sujo. O Guardiola tá mais perto. O Guardiola tá mais perto. Não, a passagem de pano é que ontem ele aprendeu. Eu preciso saber, depois de ontem, sobretudo no primeiro tempo, eu preciso saber, Zé, tu que tem boas relações, o Pedro também, com o pessoal do Instituto de Cardiologia. Vocês têm relação com eles? Sim. Porque o meu goleiro, esse contrataram, o Thiago Volpe, ele tem uma tendência a testar o coração dos times que ele joga. Com os pés ou com as mãos? Com os pés. Ambos. Com as regra, mãos Pedro. Também, regra, Pedro. Tem uns caras que entram com a camisa diferente da tua no campo. Tá. Entendeu? Tem 11 do teu time, tem 11 do outro time. Quando aqueles caras estão perto... São camisa diferente. Isso. Quando aqueles caras estão perto, tu não pode. Goleiro não pode estar com a bola no pé. Ele tem uma tendência a sempre deixar aquele segundinho se aproximar do inferno. O batimento vai a 180. Se ele fizer no Grenal isso, ele vai lotar o cardiologista. Tu quer o esporte mais emocionante do mundo sem emoção. Não vai jogar o Grenal. Eu quero emoção. A redação agora vai falar de xadrez. Não, eu quero emoção, mas não precisa ser com o meu goleiro. Mas qual é a novidade? Que seja com o teu goleiro. Lembra quando a gente estava debatendo aqui? O meu não. Quando a gente estava debatendo aqui, o Grêmio quer um goleiro experiente. O Grêmio está contratando o Volpe pelo jogo com os pés. É óbvio que é isso, senão ele não ia contratar um goleiro tão específico. Por que ele precisa? Bom, mas ele foi. Mas tudo bem, ele realmente é bom com os pés. Ele é bom com os pés? Mas com a cabeça ele pode não ser tão bom. Por que ele deixa o sujeito chegar tão perto dele? Porque aí ele abre espaço pro cara que vai sair com a bola ter mais espaço e tempo pra armar a jogada. Porque tu gasta um jogador, é tipo futsal. Por que eles fazem o goleiro linha? Preciso saber. Tu fica tu abre espaço pro outro cara. O problema é que o outro cara geralmente é o zagueiro mais lento. Eu preciso saber quem é a avó do Thiago Volpe. Tu sabia que é uma família de goleiros? Mas tu sabe o nome da avó dele? Eu tenho certeza que tem Diniz. Tem Diniz no nome da avó dele. O Volpe. Não, mas o Volpe tá assim por causa do Diniz do tempo de São Paulo. O Fabian Volpe. Mas você não tenta surpreender. César, o Volpe, ele nasce com o Diniz. Eles se defendiam em entrevistas, a imprensa criticava o Diniz e ele defendia. Ele defendia publicamente o Diniz e vice-versa. E o Volpe tinha lá as suas dificuldades no São Paulo, por isso que eu não entendi o negócio. O mais problema é quando um goleiro vai sofrer uma falta de 40 metros de distância, bota 2 na barreira, por decisão dele, essa bola não pode entrar. Deixa eu explicar a manchete que eu dei antes do intervalo, porque ela é autoexplicativa, mas afinal a gente está aqui para falar. É complicado, não entendi nada. Não, ela é autoexplicativa pelo seguinte: se bastasse você atribuir
esta ou aquela condição a um time porque ele ganhou ou porque ele perdeu, não haveria necessidade de comentarista. Porque você olhava o resultado final, não botava contexto, não botava nada em cima, dizia ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Nenhum de nós faz isso e por isso sala de redação existe, porque você bota o resultado com o contexto. É impossível desconsiderar, por exemplo, que algum efeito nocivo a derrota de ontem fará sobre o Grêmio, mesmo que o Grêmio soubesse que havia esse risco e não botou titulares ontem. Então os titulares não perderam o jogo ontem. Os titulares vão jogar no sábado. Mas quando você perde 2-0 sem poder dar um pio, algum rasgo na confiança vem. O Internacional pegava um time da Série D. Não há como compará-lo com o Juventude, que é da Série A. O Internacional tinha bons jogadores em campo, ganhou de 3-0. E em casa, né? E isto é suficiente para que o time do Inter titular, que ainda não fez nenhuma boa partida no ano, pegue essa confiança emprestada e leve para o sábado? Eu não tenho essa certeza. Porque o contexto do time titular recentemente contra o pior time do campeonato foi jogar pouco para ganhar. Com o gol do Bernabé. Então, a partir daí, o Grenal fica muito imprevisível. Eu tinha atribuído, por exemplo, favoritismo ao Grêmio na segunda-feira, porque um ganhou de 5-0 jogando bem, o outro ganhou de 1-0 jogando pouco. Tá, aqui tem alguém com produção pro Grenal. No meio da semana pode mudar. Como é que pode mudar? Porque alguma coisa de diferente pode acontecer. Pro Grêmio aconteceu perder com um alerta. Esse que deixou o César com ainda menos cabelo. O lado esquerdo da defesa do Grêmio, por exemplo, foi explorado exaustivamente pelo Juventude com sucesso. O que você acha que o Internacional vai fazer? A mesma coisa. Jogos, Maurício, coisa. E eu concordo exatamente com o que tu pensa. Acho que é perfeita a tua leitura. Eu só coloco que jogos entre reservas, como o Grêmio e Inter ontem, eles servem para uma coisa: eles perdem o valor coletivo e eles têm valor individual. Então eles servem muitas vezes para dar confiança para um ou outro jogador que possam ir bem individualmente. Ou tirar a confiança. Então, por que eu coloco o jogo de ontem como um jogo duro pro Grêmio? Porque o resultado, ele sempre precisa ser colocado na conta. Tu não pode nunca tirar o resultado. O Vianney Carlet, eu trabalhei pouquíssimos dias com ele lá na Bandeirantes e ele me dizia o seguinte: o grande problema do comentarista é achar, para tentar aprofundar a leitura do jogo, que o resultado não está dentro da análise do jogo, e ele tem que estar. Por quê? Porque ele tem repercussão. A frase é assim: tu não pode analisar só pelo resultado, mas tu não pode excluir o resultado da análise. Exatamente. Porque daí não é competição, não é exibição, né? E por que é importante o resultado nesse caso? Exatamente pelo que tu colocasse, porque ele tem repercussão. O que dá repercussão para o que nós estamos falando aqui é o fato de ter perdido por 2-0. Nesse caso, se nós tivéssemos terminado aquele jogo, Léo, com 0-0, a análise seria outra. Vou te dizer mais, 1-0 pro Juventude, com o goleiro do Juventude melhor em campo. Aí você entra pro contexto e não só do resultado. Você diz assim: escuta, eu perdi esse jogo porque um goleiro lá fez a partida da noite dele. Esse jogo, eu acho que não vai poder. Esse jogo, eu acho que aí tá um erro do Quinteiros na entrevista. Acho que a entrevista dele, e ele é um cara muito solícito, né? Ele é um cara muito transparente. E isso é algo que os estrangeiros trazem aqui pro nosso contexto. Eu preciso de zagueiro. O Pedrinho, o Guilherme, não tá pronto. Tem que trabalhar bastante. Ele ainda... Pedro Gabriel. É um bom... Pedro Gabriel. Hoje eu tô trocando os nomes. Não, mas o Pedrinho. Tanto é que falaram em Pedro... Não, tanto é que falaram em Pedro Gabriel e ele não sabia quem era. Ele tá quebrando um galho. Ele é zagueiro. Ele é muito transparente. E ele falou: eu preciso de reforços e preciso de um lateral esquerdo pra fase decisiva. E preciso de outros jogadores pra fase decisiva, porque os estrangeiros trazem isso. É o dia 15, a entrevista dele é muito clara. E a gente já viu isso com o Cudê, a gente já viu isso com o Abel. Eles são assim. Quando tu traz um estrangeiro, tu tem isso no pacote. Ponto. Mas ele também precisa não escalar juntos com o Ejar, Dodi e Edenilson. Mas eu não achei errado, Maurício, essa escalação. Porque o Grêmio do primeiro tempo, ele era um Grêmio equilibrado. Tanto é que o Grêmio jogou pouco, jogou de uma outra forma, jogou no erro do Juventude, saindo rapidamente em transição, muitas vezes em bola direta. Mas esse Grêmio tinha mais equilíbrio. Por quê? Porque tu tinha um Dodi, que é um dínamo no meio campo e ocupa espaço. Tu tinha o Edenilson fechando o lado e vindo pra dentro. E tu tinha o Cuejá, que tá visivelmente fora de forma. Quando tu deixa tá fora do Grenal. O Cuejar e o Edenilson tá fora. O Cuejar e o Edenilson, e tu bota Aravena e Pavão, e aliás o Pavão não tem recomposição nenhuma, tu entrega ao meio campo. Mas o jogo só muda pro Juventude com o Giancarlo, que é quando o Juventude abre o meio campo dele, sai o tripé, porque o Mandaca sai, que é um homem de força, e entra um armador, e ele faz um passe de calcanhar para gol
e com uma cobrança de falta para gol. O armador estava sem marcação ali. O armador, mas o armador existia, não existia antes. Não, eu acho que o Fábio Matias, ele viu isso aí. Olha só, esses dois volantes do Grêmio, eles marcam um pouco. O Aravena e o Pavon, nas outras partidas, o Pavon até estava tentando marcar, mas não faz isso. Sobrou espaço no meio, vou pôr um jogador ali e ele começou... O gol do Juventude tem o armador. Inclusive as redes sociais... Mas ele fez isso. As redes sociais, que são sempre bem inflamadas, elas estão colocando tudo na conta do João Lucas, que realmente tem um comportamento errado no lance. Ele leva o drible nem é driblado, pior do que ser driblado. O negaceio, e depois ele assiste, ele fica torcendo pelos canais. Agora eles vão tirar essa bola. Ele torce, tu dá pra ver no semblante dele. Ele torce tanto que ele até bota a mão no quadril. O Edenilson e o Vila Sante, eles têm um comportamento quase plácido no lance. Não, o Grêmio todo tá contemplativo, mas o que é o estranhamento que me causa, Léo, é o seguinte. Essa torta que chegou custa R$12, essa aqui é sua. Pago pra mim. Tá. Pedro, o Grêmio que até então jogava até o domingo contra o São Luís, inclusive quando botou as reservas, era um Grêmio de proposição, de passe e de dominação sobre o adversário. Ontem o Grêmio não conseguiria fazer. Se essa fosse a sua intenção, César, não teria aquelas peças. Porque você não vai trocar passe com o Cuejar, Dodi e Edenilson. Isso é impraticável. Mas ele fez... Impraticável. Salve, que no primeiro tempo mas é insuficiente. O Edenilson estava do lado, Maurício. Mas é diferente do que o Grêmio estava fazendo. E aí o Juventude no segundo tempo, é a minha diferença com o Diogo. Não, mas acho que a gente está concordando, Maurício. Eu acho que não é porque o Grêmio abriu. Não é porque o Grêmio abriu que ele botou o meia. Ele botou o meia porque percebeu que o único jeito de ele ganhar a partida, não é empatar, ganhar a partida, é que o seu meio-campo fosse menos transpiração e mais criação.